Nono ano, quarta aula do período entre guerras dos governos autoritários e totalitários. Na aula passada, eu comecei a falar com vocês sobre o nazismo que nasce na Alemanha. Então, nós conhecemos a situação da Alemanha, a miséria que se encontrava na Alemanha, que serviu como plano de fundo para o nascimento de um governo de extrema-direita totalitário, autoritário, depois se transformando num sistema totalitário. Tá certo? Bem, o partido nazista, o partido dos trabalhadores alemães, ou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, já existia, mas ele era muito pequeno e ganhará mais destaque quando um personagem muito conhecido vai entrar para o partido e vai levar o partido para um outro patamar, que é o Adolf Hitler. Então, na aula de hoje, nós faremos uma relação entre o Hitler e o nazismo. Bem, para começar, o Adolf Hitler ele não era alemão, tá? Ele era austríaco, mas o povo austríaco e o povo alemão eles têm a mesma origem, tá certo? Mas é um ponto importante a se destacar que ele não era alemão e sim austríaco. Porém, ele lutou pela Alemanha na Grande Guerra. Na Primeira Guerra Mundial, ele era cabo do exército alemão, certo? Então ele participou da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra acaba, ele vai considerar, assim como muitos alemães, o Tratado de Versalhes injusto, uma vez que a Alemanha será considerada, como nós já vimos várias vezes, culpada pela guerra. Bem, mas o que o Hitler vai fazer? Ele vai pegar essa situação e vai começar a criar uma narrativa, um discurso muito atrativo para os alemães, que era a busca por culpados. Bem, estamos nesta miséria. Quem foi o culpado? Quais foram os culpados para que nós estivéssemos na situação que estamos? E ele vai pegar um alvo que já era muito conhecido dos alemães, culpar primeiramente inimigos internos. Olha, a situação nossa é por conta de pessoas que são alemães, são pessoas dentro da Alemanha que ajudaram a nós estarmos nesta miséria. Quem são? Os judeus. Então eles criam um inimigo interno, certo? Os judeus, e culpam eles pela derrota, tá certo? Vão culpar, criar uma série de histórias, de narrativas que é convincente, mas que não são necessariamente verdadeiras, tá certo? Para convencer as pessoas que os culpados eram os judeus. Isso é uma tática muito importante, gente. Já disse para vocês várias vezes que é o seguinte: uma das formas mais eficientes de unir um povo que se encontra desunido é você criar um inimigo em comum. Quando você tem pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, e essas pessoas que são de ideias diferentes têm um inimigo em comum, eles deixam de lado as diferenças, se unem para combater esse inimigo em comum. Tá certo? Principalmente quando você cria a narrativa de que esse inimigo comum é o que causa os problemas desses diferentes grupos. Somos diferentes, mas estamos numa situação miserável que é a mesma. Quem é o culpado? Aí você nomeia então um inimigo em comum. É uma forma muito eficiente de unir grupos que estão desunidos. E aí, em 1920, ele vai se filiar, então ele não é o criador do partido, ele vai se filiar a um partido que já existia, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que ficará conhecido principalmente como o Partido Nazista por conta, já expliquei na aula passada, por conta das iniciais Nacional Socialista. Então, no alemão ficará, a sonoridade dessa Nacional Socialista ficará semelhante à palavra nazista. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, era semelhante ao Partido Fascista Italiano, certo? Muito parecido, a forma de se conduzir muito parecida com o Partido Fascista Italiano. E aí, em 1923, o Hitler, já pertencente ao Partido Nazista, vai tentar um golpe de Estado, vai tentar tomar o poder à força. Mas ele foi fracassado, ainda era um grupo pequeno, ele não conseguiu tomar o poder através de um golpe de Estado e ainda acabou preso. E vai ser nesse período de prisão em que ele vai escrever lá o seu famoso livro chamado Mein Kampf, que é a minha obra, né? Que ele vai narrar as principais ideias dele e é toda aquela maluquice antissemita de perseguição aos judeus que nós conhecemos bem, tá certo? E aí, em 1929, haverá a crise
da quebra da Bolsa de Nova York, uma crise capitalista em escala mundial. E aí a situação se agrava na Alemanha e o Partido Nazista vai ganhar mais visibilidade. Nós vimos na aula passada, né? A partir de 29, como a situação da miséria na Alemanha cresce, as ideias socialistas se tornam muito atrativas, principalmente para os trabalhadores. Então, eles precisam atrair esse público de trabalhadores para o lado deles. Então, eles vão colocar essa nomenclatura de um partido de trabalhadores que tem uma ideia socialista, mas que na verdade não tem absolutamente nada a ver com o socialismo da Rússia, por exemplo, o socialismo marxista e soviético, para tentar atrair essa população de trabalhadores. E aí ele consegue atrair muita gente com seu discurso e tudo mais. E vai ganhar bastante visibilidade a partir de 29. Em 1932 ocorrem eleições na Alemanha. E aí os nazistas vão conseguir 230 cadeiras no parlamento. É um número muito significativo. Se nós compararmos com a eleição anterior, de 1928, tinham apenas 14 representantes. Então tiveram um salto gigantesco de 14 representantes para 230 representantes no parlamento alemão. Isto é demonstração de um amplo apoio aos nazistas, certo? Um amplo apoio da população alemã com as ideias nazistas. E aí o presidente Hindenburg vai oferecer ao líder do partido nazista, ou seja, o Hitler, a chancelaria da Alemanha, ou seja, um cargo que é semelhante ao de primeiro-ministro. É aquele que vai conduzir o governo no final das contas, certo? É o personagem mais importante dentro do território, porque é ele que vai conduzir, então, as práticas governamentais mais concretas. Então, quando ele viu que a população estava do lado do Hitler, ele vai oferecer esse cargo ao Hitler de chancelaria, e aí o Hitler vai assumir com as duas mãos e vai começar então a tomar medidas mais severas, mais rígidas, e vai transformar o governo da Alemanha. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto importante aqui. Percebam o seguinte, o Hitler, apesar de ter tentado dar um golpe de Estado e fracassou em 23, neste momento em que ele ocupa o poder, ele não tomou o poder à força, certo? Ele não deu um golpe aqui. Ele assumiu o poder por vias legais. E assumiu o poder porque tinha uma ampla defesa por parte da população, certo? Isso é muito importante porque às vezes nós pensamos que esse tipo de governo, que são autoritários ou totalitários, eles ocorrem só quando os envolvidos vão lá e tomam o poder à força. Bem, no caso do nazismo, que é o mais grave que nós conhecemos da história, você já percebe que isso não aconteceu. O Hitler assumiu o poder de forma legal, legítima e com um grande apoio da população. Agora, um outro ponto importante também a se pensar é o seguinte: essa construção de narrativa que fortaleceu as ideias nazistas, as ideias que o Hitler pregava com muita energia, elas não aconteceram da noite para o dia, certo? Elas levaram pelo menos uma década para poder colocar mesmo na cabeça das pessoas. Então era um discurso que no começo parecia uma bobagem. Com o passar do tempo, as pessoas começam a dar um pouquinho mais de atenção, até que chega uma hora que muita gente está defendendo com todas as forças as ideias. Então, algo que no início parecia ser absurdo, chegou num outro momento que estava com grande apoio da população, tá certo? E aí, é claro que vocês percebem que se compararmos com os dias atuais, essas semelhanças não são meras coincidências, né? A história tem alguns elementos, ela nunca se repete, mas tem alguns elementos que reaparecem no decorrer da história, tá certo? Então, nada é da noite para o dia, nada é por acaso, é sempre uma construção que leva tempo para ocorrer. Então, as ideias para poder ganhar essa participação em massa da população alemã levou aí pelo menos uns 10 anos, e depois que chegou no seu auge, ela teve um impacto muito grande na história, não só da Alemanha, como do mundo inteiro. E nós veremos isso futuramente. Bem, quando Hitler é nomeado, então, ele acaba com a República de Weimar, porque se instala um novo modelo dentro da Alemanha. E aí nós vemos, então, as ideias totalitárias do Hitler. O que ele vai fazer? Assim como aconteceu na Itália,
vai instituir um partido único, portanto, o único partido que existe agora é o Partido Nacional Socialista, é o Partido Nazista. Vai acabar com todos os jornais de oposição e também os sindicatos. Então, os jornais que existirão na Alemanha agora é só os jornais que são aliados do Partido Nazista, portanto, jamais farão críticas ao nazismo, sempre vão mostrar os pontos que o nazismo considera positivo. Então, elimina-se os jornais de oposição e os sindicatos. Vai proibir a greve, porque a greve sempre é culpa dos trabalhadores, greve é coisa de socialista, então não se faz greve. E aqui, dois pontos importantes. Ele vai criar duas instituições muito importantes que vai fortalecer o partido nazista. A Gestapo, que era a polícia secreta do Estado. Como o próprio nome sugere, ela é secreta. Qual que é a ideia de se existir uma polícia secreta? É que ela exista, a população não saiba, não perceba a existência dela, claro que vai descobrir, mas não se sabe necessariamente o que ela faz, o que ela investiga. Mas depois a gente descobre que, na verdade, eles buscavam dentro da própria população alemã pessoas que eram contra as ideias nazistas. Então, se você fosse descoberto contra a ideia nazista, você é considerado como inimigo. Porque a partir de agora, gente, uma coisa muito importante que vocês precisam entender. As ideias do partido se confundem com as ideias do Estado. Vocês já viram isso várias vezes, eu sempre deixei claro em sala de aula, eu já mostrei para vocês. Existe uma diferença entre o Estado e o governo, certo? O Estado, as instituições são permanentes, tudo bem, ele é soberano. Quem está no governo, ele tem que administrar esse Estado. Mas em governos totalitários, essas ideias elas se misturam, ela fica tudo num bloco só. As ideias do partido, as ideias do Estado, elas se misturam. Então ele vai criar essa polícia, porque assim, quem é contra o partido, automaticamente é contra as medidas do Estado. Se ele é contra as medidas do Estado, ele é um inimigo do Estado, é um inimigo da nação, certo? Então, é para isso que ele vai criar essa Gestapo. Outra coisa que ele vai criar é a famosa SS, ou as seções de segurança, que é uma polícia política do partido. É uma polícia que serve exclusivamente para tratar de questões políticas. Então, a Gestapo pode fazer o levantamento de quem é contra o partido. Essa polícia política, ela vai para poder prender esse sujeito e tirar as ideias desse sujeito de circulação. Então perceba que qualquer pessoa que falar contra o nazismo, ela vai sofrer por consequências graves, ser presas, enfim, ela é proibida de falar contra o partido nazista. Com tudo isso, ele está centralizando todo o poder. Então tudo está na mão dele, certo? E aí ele vai investir em obras públicas e na militarização da Alemanha, com o objetivo de aquecer a economia. Então percebam o seguinte, olha, nós tínhamos um capitalismo liberal como uma referência econômica no mundo. A partir de 1917 nós temos o socialismo russo como uma segunda via. Então nós temos dois blocos que são contrários, que são antagônicos. O capitalismo liberal e o socialismo soviético. O que o nazifascismo apresenta? Uma terceira via aqui no meio do caminho. Ele não é nem capitalista liberal, tampouco é um socialista que tem o controle, tudo é controlado pelo Estado. O que ele vai fazer? Ele vai criar um modelo onde é um sistema capitalista, mas é todo controlado pelo Estado, certo? Ele é todo controlado pelo Estado. E aí, com o controle total do Estado na economia, ele precisa aquecer essa economia. Então, o que ele faz? Começa a investir em obras públicas, em construção de prédios, de estradas, de rodovias e tudo mais, e também na militarização, que é a construção de armamentos e assim por diante. Para fazer isso, é claro que ele precisou ferir o Tratado de Versalhes. Vocês se lembram que a Alemanha foi proibida pelo Tratado de Versalhes de produzir armas de alto calibre e de ter um exército superior a 100 mil homens. O Hitler ignorou isso completamente, começou a fazer fabricação de armas para a guerra, voltadas para a guerra, e a treinar um forte exército. E, para finalizar, ele começa a traçar um projeto de expansão das fronteiras, a recuperar território que havia perdido, criar um novo império alemão. O famoso, que nós vimos muito em filme, o famoso Terceiro Reich. Reich, o império, criar um terceiro Império Alemão, certo? Então essas são as ideias que o Hitler vai apresentar assim que assume o poder. Mas tem um elemento importante sobre os nazistas e sobre Hitler que não podemos deixar de comentar, que é o antissemitismo.
Bem, vocês já ouviram essa palavra anteriormente. O antissemitismo é um movimento contra quem é de origem semita. Vocês lembram que nós já estudamos isso em anos passados, que povos de origem semita são povos que é da origem de um personagem bíblico que é Sem. Sem é filho de Noé. Então, povos que é da descendência de Sem, filho de Noé, é chamado de semita. Então, são vários. Mas, se nós pegarmos nos dias de hoje, no período desse momento do início do século XX, temos pelo menos dois povos semitas que é muito importante, de destaque. Um são os judeus e o outro são os árabes. Então, todos os antissemitas, quem é antissemita, ele tem uma aversão, ele é contra judeus e árabes e qualquer outro povo de origem semita. Mas no caso do nazista, como na Alemanha tinha um número muito significativo de judeus, de alemães e judeus, é contra os judeus que eles vão atacar. Então veja, os governos nazifascistas, eles tinham característica em comum. Então eles nascem como regimes autoritários e se transformam no regime totalitário. Eles vão abordar um passado de glória, tá certo? Tem ideias expansionistas de crescimento de território e vão defender a superioridade do seu povo. Então, por exemplo, na Itália, os fascistas falavam que a Itália teria que estar acima de tudo. Na Alemanha, a Alemanha tem que estar acima de tudo. Então, mais uma vez, gente, não é eu inventando. Qualquer semelhança com esse tipo de discurso não é necessariamente mera coincidência. Tá certo? É preciso pregar essa superioridade do seu povo para fortalecer e gerar união no seu povo. Tá certo? Agora, isso os nazistas faziam e os fascistas faziam. Agora, qual é a diferença entre os nazistas e os fascistas? A diferença é que os nazistas defendiam a superioridade da raça ariana, na qual eles diziam pertencer. Para ele, a raça ariana, que é a raça que compunha o povo de origem germânica, o povo austríaco e alemão, era mais desenvolvido do que as outras. Por quê? Porque era uma raça de pouca miscigenação. Era um grupo que teve pouca mistura no decorrer da história. Por conta disso, eles eram superiores aos demais. Porque na cabeça deles, a miscigenação era algo que trazia perda, prejuízo. Então, quanto mais pura, entre aspas, mais ela era importante e superior. Da onde que eles tiraram isso? Eles tiraram de uma pseudociência. Por que pseudociência? Porque eles pegavam elementos da ciência, distorciam elementos da ciência e criavam uma narrativa em cima, falando que era científico, mas na verdade não era nada, certo? Às vezes pegavam até pessoas que eram conhecidas, eram cientistas conhecidos, para dar força para aquela mensagem, para aquele discurso, só que essa mensagem não tinha base em evidência nenhuma. Lembre-se, ciência trabalha com evidência. E evidência ela tem que ser demonstrada. Se alguém chega e mostra algo que fala que é científico, mas não mostra as evidências, isso não tem sentido nenhum, isso não tem serventia nenhuma. Então a ciência ela trabalha com evidência e essas evidências elas precisam ser demonstradas. Então, por que pseudociência? Porque eles davam uma cara de ciência, davam um ar de científico, mas na verdade não tinha nada de ciência naquilo. Mais uma vez, são coisas que estão voltando nos tempos de hoje, tá certo? Pessoas que distorcem a ciência ou se usam da ciência para criar narrativas, mas que não têm evidência nenhuma sobre aquilo, tá certo? Aí, como tem uma base, uma cara, uma máscara de ciência, eles vão usar isso como justificativa para perseguir os judeus, principalmente, mas também os ciganos, os negros e deficientes, tanto deficientes mentais, físicos, qualquer tipo de deficiência, eles vão perseguir, tá certo? Matando mesmo, né? Essa perseguição não é no sentido nem de ficar preso, é de eliminar completamente essas pessoas. Um ponto importante é que esse sentimento, essa ação, esse antissemitismo não nasceu com o nazismo, ele é bem anterior ao nazismo. O que o nazismo vai fazer? É ampliar essas ideias. Então eles pegam uma coisinha que estava ali e ampliam essas ideias para atingir uma massa muito grande de pessoas. Tá, mas o que o nazismo vai trazer de novo então? Qual que é a inovação nazista? Bem, a inovação nazista vai ser a eliminação organizada e sistemática dessas pessoas. Em outras palavras, eles literalmente construíram fábricas de matar gente.
E essas pessoas que eram mortas nessas fábricas eram os judeus, ciganos, negros, deficientes, homossexuais e assim por diante. Então, qualquer pessoa que eles considerassem como inferiores, eles eliminavam, tá certo? Então, a inovação nazista é sistematizar, organizar um processo de eliminação de quem eles consideravam inferiores. E aí nós vamos estudar isso futuramente com a Segunda Guerra Mundial, que os campos de concentração nazista eram justamente fábricas que tinham uma espécie de uma linha de produção para matar milhares de pessoas por dia. Vai deixar um saldo aí de aproximadamente 6 milhões de judeus mortos, certo? 6 milhões de judeus, sem contar ainda ciganos, negros, homossexuais, deficientes, enfim, que serão eliminados nos campos de concentração. E isso nós teremos mais detalhe quando nós estudarmos lá a Segunda Guerra Mundial. A partir das próximas aulas, nós aqui terminamos os regimes totalitários, nas próximas aulas vamos tratar dos regimes autoritários, vocês vão começar a perceber diferenças maiores entre um regime e outro, os autoritários e os totalitários.